Olá, boa noite, tudo bem? Gostaríamos aqui inicialmente de testar o áudio. Todos estão nos ouvindo bem? Tudo ok? Todos confirmam? Sim. Ok. Tudo certinho. Então tá jóia. Estamos ao vivo aqui agora para o sexto webinar do movimento Todos pela Construção. Queremos agradecer a você que está aqui conosco mais uma vez, participando dessa iniciativa, desse movimento que está fazendo uma revolução em todo o nosso meio técnico, meio acadêmico, com mais de 100 cursos online de 60 minutos, todos eles gratuitos para você. E hoje nós vamos para o sexto webinar, onde temos aqui ilustres convidados. Hoje traremos o tema especificamente sobre BIM. O BIM chegou para ficar. E agora? Quero apresentar aqui então os nossos convidados. Olá, tudo bem, Douglas? Como é que vai? Olá, Douglas tudo Meireles. bem? Tudo certo? Jóia, certo? Douglas. O Douglas, ele é engenheiro civil e ele hoje atua como responsável pela gestão e desenvolvimento do BIM na Saint-Gobain, produtos para construção para as marcas Brasilite, Placo, Weber e Quartzolite. Também temos aqui a presença do nosso amigo Caio Marim. Como é que vai, Caio? Tudo bem? Tudo jóia, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? O Caio, ele é arquiteto, sócio fundador do escritório Bate Marim Arquitetos Associados, e ele é membro da Comissão Temporária BIM do CAL São Paulo, vice-presidente das BEA São Paulo, onde também coordena o GT BIM. Muito obrigado pela sua presença, Caio. É um prazer ter aqui conosco. Obrigado por apoiar esse movimento. Eu que agradeço o convite, fico à disposição, espero poder contribuir com o diálogo e para a disseminação do BIM que veio para ficar. Isso mesmo. Olá, Camila, como é que vai? Tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, boa tarde. A Camila Kifuri, arquiteta, também nossa convidada hoje. Atualmente, ela está à frente da área responsável pelo desenvolvimento tecnológico em BIM da construtora Método, e vai trazer hoje essa visão específica do dia a dia da construtora, não é isso, Camila? Isso mesmo. Muito obrigada pelo convite e espero também poder contribuir um pouquinho com as nossas experiências de BIM lá na Método. Isso, muito obrigado. Agradecemos muito também a Método por participar aí através da sua presença. E aqui temos conosco então a Miriam, que será a moderadora dessa noite. Olá, Miriam Dor, tudo bem? Oi, Davidson, tudo bem? Tudo bem? Palestrantes aí, nossos colegas que vieram nos ajudar aí nessa tarefa do BIM. Obrigada pelo convite, do Todos pela Construção. Estamos aí para ajudar nessa moderação. Então tá ótimo, a Miriam, ela é arquiteta, então ela é focada em BIM, né, na área de engenharia focada em BIM, com várias certificações, Virtual Design Construction pela Stanford University, e hoje ela é sócia-diretora da empresa Adora Associados, com foco em coordenação e compatibilização de projetos e projetividações em BIM desde 95, também conselheira titular do CAL, coordena as comissões de BIM, enfim, hoje temos aqui uma equipe seleta para tratar desse assunto de BIM, para você que veio aqui hoje, vamos ver que ele veio para ficar. É um grande prazer, essa iniciativa é uma iniciativa da Eto Soluções, da Construliga, da Associação Brasileira de Cimento Portland, do SNIC, do movimento Compre do Pequeno do Sebrae, e também da ConstruLearning, a mais nova empresa de cursos, treinamentos e capacitação no mercado, uma iniciativa da Construliga e da Etos. Uma boa tarde e, Miriam, por favor, agora é com você. Obrigada, Davidson. Então, hoje nós estamos aqui para iniciar esse debate com 3 players aí que representam os setores aí do ciclo de vida de uma edificação. Então, temos o Caio aí representando a parte de projeto, a parte de arquitetura. A gente vai estimular ele um pouco para falar da digitalização dos escritórios, como é que toda essa movimento de digitalização da sociedade está permeando os nossos escritórios e está permeando a construção civil. O BIM, ele pressupõe ferramentas digitais para que ele possa ser feito. Então, obviamente, isso vai entrar nos nossos escritórios e a gente vai estimular o Caio aí a falar um pouco sobre esse processo. Falando de BIM, a gente fala desde o dia que a gente compra o terreno para construir qualquer objeto ativo que seja, até o dia que ele é demolido, ele é levado para a sustentabilidade, suas partes.
Então, a gente passa também pelo processo de planejamento de obra, quantificação, orçamentação e execução. E para isso a gente tem aqui a Camila para falar dessa parte da execução e quais são os principais desafios e dificuldades que uma empresa construtora, que tem que receber modelos de terceiros, que tem que, às vezes, coordenar esses modelos, que tem que fazer um trabalho de pré-construção, como é que ela trabalha com o BIM e quais são esses principais aí desafios para receber essa quantidade de informações e a forma como ela recebe essa informação. Dentro do panorama, tanto do Caio quanto do Douglas, nós temos normas BIM já desenvolvidas, né? Do Caio, a gente tem a 19650, que é a Organização e Digitalização da Informação, talvez ele possa dar uma pincelada também e falar sobre isso. E, por fim, aí o Douglas, enfocando a parte muito importante, que é a parte dos produtos. Então, como é que a parte da indústria, como é que os produtos estão facilitando aí a entrada desde as informações no projeto, passando por essas informações durante a quantificação e construção, e depois evoluindo para o cuidado com o ativo, que são os facilities, que são os cuidados que a gente vai ter após. Então, quebra um vidro, como é que eu faço para substituir esse vidro? Quebra uma esquadria, como é que eu faço para substituir essa esquadria ou cobertura? Então, como é que essas informações dos produtos podem passar serem úteis ao modelo BIM durante o ciclo de vida dele, ou seja, durante o ciclo, a fase de projeto, a fase de planejamento e execução de obra e a fase de pós-obra, que é a fase de manutenção dos ativos. Todo ativo precisa de manutenção, seja ele um carro, uma edificação, qualquer coisa. Então, e hoje a gente tem ainda, corroborando com isso, né, todas as informações, principalmente aí na questão do Douglas, do IoT, da internet das coisas, inteligência artificial, como é que todas essas questões digitais vêm aí para corroborar no nosso trabalho do BIM. Então, Davidson, a gente pode começar aí, vamos estimular o Caio aí, para ele falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da digitalização e da introdução desses conceitos na fase de projeto no BIM. Bom, pegando aqui a palavra, pegando o gancho da Miriam, esse é um bate-bola que a gente vem tendo já há um bom tempo, alguns anos lá no GTBIM. Eu troco muita ideia com a Miriam sobre isso, né? O paradigma, não só com a Miriam, com todos os nossos colegas lá no GT, profissionais super qualificados, pioneiros no BIM, mas é muito importante essa chamada que a Miriam fez, ou seja, compreender o BIM dentro de um processo crescente de digitalização da nossa sociedade. Então, retomando lá um pouquinho, como é que começa isso, né? Digitalização da sociedade? Bom, começa com o advento do computador, obviamente. O CAD já era um processo de digitalização do trabalho na área de produção de projetos, na construção civil. Mas ele não era BIM. Mesmo as maquetes 3D, as imagens, os modelos virtuais de imagem para representação de edificações, que existem há muitos anos, também não eram BIM, né? E eram já digitais. Ou seja, a gente tem um processo crescente que ganha em complexidade. E o que aconteceu que esse termo digitalização tomou um novo sentido? Aconteceu a internet, justamente. Aconteceu um processo de comunicação das pessoas na sociedade que realmente transformou formas tradicionais de relacionamento, comunicação, produção, etc. Então a internet começou lá com comunicação, né, e-mail, né, a primeira coisa que
todo mundo massivamente utilizou na vida prática da internet foi o e-mail, e aí o fax foi a primeira vítima, né, da internet. Depois a gente teve um incremento de relacionamentos, então as mídias sociais, os blogs. Gente, eu estou fazendo uma pincelada por cima para ilustrar, né? É óbvio que isso é bastante mais complexo, mas tem um roteirinho aí, né? Comunicação, relacionamento, depois o segundo grande passo são as compras pela internet, é o e-commerce, e daí a gente mergulha nos processos de produção e a coisa aprofunda. Olhando para o setor da construção civil, o que acontece com a gente? O que transforma dentro dos escritórios de arquitetura ou de projeto de cálculo, etc. Ou seja, a gente já tinha um monte de computador, a gente já fazia projeto no computador há um tempão. Eu, que entrei na faculdade em 1990, exatamente, foi muito interessante, porque eu entrei na faculdade, a produção dos projetos ainda era feita à mão. Eu comprei o meu kit de canetas nanquim, compasso, etc., um monte de coisa, e quando eu saí da faculdade, em 96, não usava mais. Eu nunca profissionalmente produzi uma planta vegetal no meu escritório, nos escritórios onde eu trabalhei. E eu, desde cara, eu gostei muito de adotar o computador. Eu também, ao mesmo tempo, adoro desenhar à mão, tenho um grande prazer nos desenhos manuais, pinto, desenho e tal, mas a produção do projeto sempre me pareceu que a ferramenta do computador era um ganho fantástico, nunca me foi estranho. E até por essa afinidade com o computador, muito no início da minha carreira eu já dei de cara com um software paramétrico, que foi o ArchiCAD, lá em 97, naqueles idos de antanho, e eu falei, é isso aqui, faz muito sentido a gente, visto que tem uma ferramenta poderosa, trabalhar em tridimensionalidade e não em 2D. Mas lá em 97 não era BIM. Por quê? O que o BIM é diferente de um desenho 2D? Dentro desse processo de digitalização e comunicação. A chave para entender a diferença é a informação que você agrega ao desenho. E aí eu fiz umas pesquisinhas aqui para poder ilustrar legal isso para quem ainda não mergulhou no universo do BIM, está tentando entender. É o seguinte, existe uma grande diferença do desenho 2D para o desenho 3D, não só na sua representação. O desenho 2D, ele tem uma representação simbólica do edifício ou do elemento construtivo. E isso é uma informação que eu fui buscar lá da Regina Ruschel, que é uma professora fantástica que explica muito bem esses conceitos. Mas vamos lá. A diferença entre a representação simbólica de uma viga, a representação simbólica de uma parede, e a construção virtual dessa mesma viga ou dessa mesma parede no modelo BIM. Quando você clica dentro de um arquivo do AutoCAD, clica em cima daquela linha, lá vai estar lá escrito linha sólida, pena 2 vermelha, ou pena 2 amarela, enfim. É essa a informação que você tem. Quando você clicar no elemento parede dentro de um projeto BIM, ele, além da informação do prisma, do tamanho, de comprimento e dimensão daquela parede, ele vai ter uma série de informações associadas. Parede número tal, no pavimento tal, construída com um tal material e com tais características de... Aí você pode acrescentar várias informações, como resistência ao fogo, desempenho acústico, e por aí vai. Bom, então você tem um super arquivo. E o que isso muda? Muda que as informações desse arquivo, as informações que estão apropriadas nesse arquivo digital, elas têm que circular, não podem ficar só com você. Então, o processo de digitalização do nosso setor significa um processo onde as informações do projeto, elas vão migrar do escritório de arquitetura para o escritório de desenvolvimento de estruturas, para o escritório de desenvolvimento de instalações hidráulicas,
de uma forma íntegra, ou seja, dentro do mesmo modelo, e este mesmo modelo vai também migrar para as informações da construtora. Ou seja, nós vamos apropriar todo aquele processo de digitalização, que é comunicação, relacionamento e compras, e no nosso caso, processo, para desenvolver os nossos projetos. Então a gente vai se comunicar mais com as nossas equipes e com as equipes que estão participando do projeto. A gente vai trocar a mesma informação com eles. E como que isso pode acontecer? Uma das características mais interessantes do BIM, que envolvem essas ferramentas tecnológicas, é o compartilhamento, né? Que é outra palavra que aparece muito quando a gente fala de BIM. Quando a gente fala em compartilhamento, e para usar um exemplo bastante concreto, bastante prático, o arquivo de arquitetura que a gente está ali desenhando no escritório é o mesmo arquivo, que todos da equipe do escritório vão estar compartilhando. Então já tem um compartilhamento interno no escritório de arquitetura. Ou seja, eu, como coordenador do projeto, eu vou entrar num arquivo onde vai ter pelo menos mais 2 arquitetos da equipe desenhando e desenvolvendo. Eu posso fazer comentários para a minha equipe dentro do próprio software de desenho. Então, os softwares de desenho de BIM, eles todos têm uma janelinha de comunicação, onde você manda mensagem, faz comentário, faz apontamentos, que vão rapidamente da minha sala direto para a tela do arquiteto da minha equipe. Então, esse é um processo de digitalização. Muitos escritórios imprimem em papel ainda o projeto, faz o caderno de projetos. Eu fiz por anos o caderno de projetos. No começo a gente fazia com a folha tamanho real, né, o A0, o escambau, ficava tudo dobrado, e a gente mal acessava, tinha dificuldades. Depois, com a facilidade da manipulação das impressoras e da impressão, a gente reduziu para cadernos A2. Toda vez que renovava uma fase, vinha comentário, a gente imprimia aquilo em A2. Agora, a gente tem os cadernos em PDF, e a gente anota direto sobre o PDF, eventualmente. E isso é um exemplo de digitalização. Esse PDF flui de um escritório para o outro. E eu estou falando ainda de um recurso que não é rigorosamente BIM, porque o certo é fazer as anotações direto dentro do modelo. Mas já são exemplos de digitalização. Hoje, o ideal é não termos a informação no papel por uma razão muito específica. A informação que estiver fora do sistema digital, ela não é acessível pelos outros membros da equipe. Então, ela é uma informação frágil. O processo de digitalização, nesse caso, significa colocar todas as informações referentes ao projeto dentro do processo digital, ou seja, dentro de um sistema de acessibilidade ampla. Tem um comentário de estrutura, todo mundo consegue ver aquele comentário. Tem um comentário de hidráulica, todo mundo consegue ver aquele comentário. Foi resolvido, todo mundo consegue acessar e ver esse comentário. Então, retomando um pouco, o processo de digitalização significa apropriar para dentro dos escritórios de arquitetura essa transformação nas comunicações, nas telecomunicações que a sociedade como um todo está tendo. Para isso funcionar, para que isso dê certo, para que a minha porta seja reconhecida como uma porta no escritório dos colegas, para que aquele prisma achatadinho e comprido que eu modelei seja entendido como uma laje na construtora ou pelo calculista, que ele vai substituir pela laje dele lá calculada direitinho, tem que ter uma linguagem comum. Por isso tem a norma que disciplina a forma como a gente vai colocar essa informação dentro dos modelos. É fundamental que todos usem as mesmas linguagens. Então agora eu vou começar a usar alguns terminhos. O BIM tem muitos acrônimos, muitos termos, muitas siglas. Eu vou tentar evitar ao máximo
entrar nas siglas, mas elas são incontornáveis, né? O BIM, propriamente dito, já é uma sigla, ele tem um sentido para quem ainda não sabe, que é o Building Information Model ou Building Information Modeling, que na nossa tradução para o português é a modelagem da informação da construção. A Miriam pode sempre me corrigir, né? Porque afinal de contas ela é a nossa autoridade e se eu pegar aqui, então, ela faz um adendo aí. Eu queria só, eu acho super importante tudo isso que você está falando, que são conceitos que estão por trás aí do BIM dentro dos escritórios, do BIM dentro da fase do projeto, né, comunicação, compartilhamento dessas informações, isso que você nem falou a palavrinha AFC e tal, essas coisas, né? Evitei. E aí a gente vai ter que passar a palavra para os colegas aí também, então queria que você fosse dando uma amarrada aí no final, tá, e para a gente poder passar para a Camila. Bom, então, resumindo isso, o BIM que veio para ficar, ele significa que nós vamos operar de forma muito mais intensa um banco de dados de informação. O projeto vai passar a ser um grande banco de dados que associa as informações geométricas com outras informações, por exemplo, de quantificação, de especificação, as cores, os revestimentos, enfim, de durabilidade, de desempenho. A norma de desempenho tem que estar descrita dentro das informações contidas no modelo, e essas informações têm que estar feitas de uma certa forma, dentro de uma norma, para que todos sigam a mesma linguagem e para que esse modelo seja lido em diversos softwares. E, idealmente, dentro desse mundo da digitalização, a gente está num processo intermediário, não é mais o processo inicial, mas também não é a implantação plena, né? Está todo mundo aí ainda com áreas a se desenvolver, mas para ilustrar, vamos dizer o seguinte, que um projeto de arquitetura modelado usando a metodologia BIM e os softwares com a tecnologia BIM vão permitir, no limite ou no ideal, que as informações contidas naquele modelo se traduzam, além dos projetos, das plantas gráficas que vão dar as instruções construtivas para o canteiro, numa série de planilhas que podem entrar, digamos, diretamente no sistema integrado de uma construtora. O sistema integrado de uma construtora que é o processo de digitalização da construtora, por sua vez, onde vai ter um software que vai integrar toda a operação financeira, de compra, de gastos, de despesa, de RH. Ele pode receber as informações daquele projeto dentro de uma conta específica da obra e já ter lá quantidades, já ter o faseamento da obra e facilitar muito o processo de suprimentos dessa construtora, por exemplo. Então, para passar a bola para os meus colegas, eu quero dizer que no projeto arquitetônico ou nos projetos do BIM, a gente vai integrar de forma bastante forte as informações de produto e as informações necessárias para a construtora seguir com essa obra a partir do projeto de uma forma concentrada, em menos arquivos e em menos informações do que aquela pulverização de 150 pranchas de papel, mais umas 16 ou 17 planilhas de Excel, alguns croquis, alguns e-mails e algumas anotações de guardanapo. Isso tudo desaparece e fica concentrado dentro de um único sistema de informações. Depois, se for o caso, Miriam, você me aciona e eu posso falar de forma mais prática, dia a dia, os arquivos, o passo a passo de como a gente trabalha no escritório. Tá, eu acho que é super importante essa questão da informação, que é o I do BIM, né? Então, quando você falou informações, são informações geométricas e não geométricas. As informações, elas estão aderidas dentro do processo BIM, dentro do modelo. E como é que elas vão para dentro do modelo? Elas podem ser inseridas das mais diversas formas, inclusive através de anexos de outros softwares que são agregados uns aos outros, e é uma das coisas que move realmente o BIM. Então, eu queria fazer o link agora com a Camila, porque justamente um dos nossos gargalos aí
é a questão da EAP dentro das construtoras, porque cada construtora tem o seu formato de EAP, estrutura analítica de projeto, e como é que vocês fazem para passar isso para os projetistas, e como é que vocês trabalham para poder ter um universo mais uniforme de informações e poder transitar nessas informações que vocês necessitam passar para a obra. Muito bom, Miriam. Eu vou até aproveitar um gancho de algumas coisas que o Caio falou e que eu ia até comentar, mas eu gosto muito dessa comparação que as pessoas fazem de CAD com Revit, né, com BIM, com ArchiCAD, com outros softwares, porque, na verdade, quando a gente fala que a prancheta passou para a parte de desenvolvimento em CAD, a gente está falando de um processo que é o mesmo processo. Ele só deixou de ser no papel e passou a ser no computador. Quando a gente fala de uma transição de desenvolvimento de projetos em 2D, que era o CAD, para a parte de desenvolvimento de projetos em BIM, a gente está falando de um processo completamente diferente, né, que aí envolve uma série de outros quesitos de informações e de padrões, etc. Quando a gente fala da questão de utilização de BIM na parte de construção, a gente tem uma série de desafios, né? Então, é o seguinte, a Método trabalha com BIM há mais de 10 anos, que a gente vem investindo na tecnologia, e eu acho que um dos nossos principais desafios é justamente essa integração entre todos os sistemas e áreas. Então, a gente hoje participa do BIM, né, da utilização de BIM desde a etapa de orçamentos, então a EAP, que é a estrutura analítica do projeto, que a Miriam comentou, é toda a descrição do projeto que a gente tem vinculado ao orçamento, até a parte de coordenação de projetos, onde a gente tem toda a parte de análise de engenharia, ou a parte de compatibilização de projetos, e a própria coordenação, então, um exemplo que o Caio falou da quantidade de pranchas, etc., é claro que a coordenação de projetos em BIM é um pouco diferente, mas envolve uma série de documentos também. Até a parte de planejamento, então, a gente começa a fazer o vínculo de todas as etapas do planejamento com os elementos da construção. Então, a partir do momento que a gente tem os elementos modelados, a gente consegue fazer o vínculo com aquela atividade do cronograma, até a parte de obra mesmo, da execução, né, de produção e etc., até a parte de assistência técnica, que hoje a gente insere as informações para operação e manutenção para concluir esse ciclo. Respondendo um pouquinho mais direto a pergunta que a Miriam fez, que é como é que a gente faz esse vínculo e tal, na verdade, esse é um dos nossos grandes desafios, que é juntar todas essas ferramentas. Então, quando eu falo sobre utilização de BIM para planejamento, utilização de BIM para modelagem, utilização de BIM para orçamento, a gente está falando de diversas ferramentas. A gente não está falando de uma ferramenta só. Então, ao contrário do que muitas pessoas acham que BIM é um software, na verdade, BIM é uma tecnologia que envolve diversos softwares de acordo com a sua utilização. Então, a integração de sistemas é um desafio ainda. O que a gente tenta fazer é rastrear ao máximo aquele elemento. Então, aquele elemento, ele tem uma identificação que a gente chama, por exemplo, de RG, e aí essa identificação, ela acontece no cronograma, ela acontece na EAP, ela acontece no sistema de qualidade, e ela acontece dentro do modelo no projeto. E é através dessa identificação que a gente consegue fazer um vínculo entre esses sistemas e essas plataformas. O que é válido dizer é que, assim, ainda existe um certo retrabalho, vamos dizer assim, porque nem sempre a construtora participa da contratação dos projetistas. Então, vamos dizer assim, que são duas etapas. Uma etapa, que é quando a gente participa da contratação de projetistas, por exemplo, numa pré-construção, alguma coisa assim, onde a gente pode desenvolver os projetos e, junto com o nosso plano de execução BIM, como é que ele deve ser desenvolvido para que a gente consiga utilizar esses modelos na construção, mas também tem quando os projetos já chegam modelados, desenvolvidos em BIM pelo cliente. E aí, nesse caso, existe, vamos dizer assim, um trabalho, porque a gente precisa adaptar esses modelos recebidos que vieram do cliente, né, vieram já dos projetistas, ao nosso sistema de gestão, à nossa EAP, a forma de contratação. Então, eu acho que é um ponto muito importante nessa questão, é a definição do plano de execução BIM.
Então, a partir do momento em que a gente tem o plano de execução BIM, quando a gente vai contratar os projetistas, a gente consegue fazer essa contratação de acordo com a nossa necessidade. Então, de acordo com como é o nosso sistema de gestão, como é a nossa EAP, como é feito o nosso planejamento, e aí os elementos são modelados e são organizados, né, as informações que estão lá dentro são organizadas de acordo com a nossa necessidade. Quando isso não acontece, realmente a gente precisa fazer um ajuste, né, em alguns modelos, e aí é uma tratativa interna para poder fazer esses modelos serem viabilizados para o campo. E aí, quando a gente fala de utilização de modelos BIM na método, a gente fala desde a parte de levantamento de quantidades. Então, o que eu costumo dizer é, se você tem 2 pessoas fazendo um levantamento em 2D, inevitavelmente você vai ter quantidades diferentes dessas 2 pessoas. E quando você tem um modelo, independente de quantas pessoas extraem essa quantidade, todo mundo vai extrair a mesma quantidade que está lá no modelo. As análises de engenharia de valor, então a gente consegue fazer simulações de uma maneira muito mais prática, rápida e acurada. A parte de compatibilização de projetos, né, que é a identificação das interferências no modelo. Então, o que eu costumo dizer é que é muito mais barato errar no real do que no virtual. Então, a gente consegue fazer esse tipo de identificação antes, na etapa de projeto. A parte de planejamento, então, quando a gente consegue fazer simulações do plano de ataque, até identificação de alguns gaps, ou até mesmo análises de logística, de grua, enfim, esse tipo de coisa. A gente também usa algumas coisas sobre realidade virtual e aumentada no campo, então, de que forma que a gente consegue tirar o modelo só da etapa de projeto, né, da etapa de escritório, orçamento, planejamento, e levar isso para o campo, para o cara que está de fato executando, para a produção. Então, a gente tem trabalhado com realidade virtual e realidade aumentada, que é a mistura das 2 realidades. A parte de qualidade também, então, aquilo que eu comentei sobre a questão de cada elemento ter uma identificação, que a gente possa fazer um vínculo com os outros sistemas da qualidade de forma semelhante, então a gente consegue ter uma rastreabilidade do que está sendo executado no campo e vínculo com o sistema de qualidade através do modelo e visualização, e até a parte de operação e manutenção, que é quando a gente começa a colocar as informações, que nem a Miriam comentou sobre a questão do vidro que quebrou e etc., justamente a gente colocar as informações e os ativos durante a etapa de obra, para que o cliente consiga ter esse tipo de informação muito mais organizada, né? O que a gente tem de feedback das últimas entregas que a gente fez de informações para operação e manutenção no modelo para os clientes é que, antigamente, quando a gente entregava uma obra, finalizou a obra, entrega um monte de databook, um monte de nota fiscal, um monte de informações, um monte de projetos as-built, e aí o cliente acabava demorando 6 meses para poder organizar todas essas informações dentro de um banco de dados para gestão de facilities. E aí, depois de 6 meses, ele descobria que há 2 meses ele tinha que ter trocado o óleo de alguma bomba e ele não fez, então ele perdeu a garantia do equipamento. Então, o que a gente faz nesse processo, na verdade, a método ela não tem core business, nem é a parte de operação e manutenção, mas o que a gente faz nesse processo é justamente organizando as informações ao longo do processo da obra, ao longo da construção, para que essa transição seja de uma maneira muito mais objetiva, né, muito mais clara. Então, o cliente já recebe isso de muito mais organizado. E aí, só para fechar a questão da digitalização, quando a gente fala de digitalização da construção, eu acho que é inevitável falar que o BIM é a porta de entrada para tudo isso, né? Quando a gente fala sobre qualquer tecnologia da construção, então, quando a gente fala de impressão 3D, a gente está falando de vínculos com o modelo BIM. Quando a gente fala de nuvem de pontos, a gente está falando de vínculo com BIM, realidade aumentada, realidade virtual, a gente está falando tudo isso de vínculo através de modelos BIM, que é o que faz essa transição entre tecnologia e construção. E aí eu acho que acaba sendo uma grande porta de entrada. A grande diferença é que a organização dessas informações precisa estar muito bem estabelecida, porque caso contrário ele deixa de ser BIM e passa a ser somente um modelo 3D geométrico, né? É isso aí, Camila, é muito importante o que você falou em relação principalmente ao PEB, né, o Plano de Execução BIM. Então, a gente vem discutindo sobre contratos lá nas BEA e todos os projetos que a gente faz em BIM, ele tem que ter esse PEB. O PEB é que vai amarrar tudo isso, que vai organizar
né, desde as relações entre as pessoas, a organização dos dados, relação de softwares, estrutura analítica do projeto, qual o uso que vai se fazer desse modelo, para que você vai usar, então, que informação que você vai entrar, para você extrair essa informação corretamente, que nem bem o Caio falou. Então, na sua fala, muito, muito importante isso, a gente não pode deixar de fazer PEB em nenhum projeto que tenha BIM, né? E essa parte da digitalização realmente é incrível, né? O Databook, quando a pessoa recebe, eu já presenciei isso, e até se organizar. Então, volta no que o Caio falou, né? De você ter todas as informações concentradas num só local. Isso é muito importante ver que tem construtoras como a Método que estão fazendo isso e que já estão entregando isso para a gestão de ativos, né, para facilities. E isso realmente é a gestão da informação, né. Dentro disso, dentro desse databook, a gente vai ter informações de produtos, com certeza, né, porque a gente tem os equipamentos, a gente tem os produtos, então, que foram aplicados aí na obra. E aí vem o nosso amigo Douglas, que ele vai poder contar um pouco para a gente como é que ele está incluindo informação nesses produtos, né? Como é que os produtos podem sair da Saint-Gobain já com essa roupinha da informação, ou seja, eles podem sair inteligentes, eles podem ser aplicados no modelo BIM, eles podem ter vários tipos de uso dentro desse modelo BIM, e se vocês estão se utilizando também da norma, né, que é a 16354, que são as diretrizes para a biblioteca de conhecimento e objetos, e como é que vocês estão trabalhando essa biblioteca de objetos na gama de fábricas que vocês têm no Brasil, com a quantidade de produtos que vocês têm. Perfeito, vamos lá, Miriam. A gente teve aí uma série de insights bastante interessantes vindo do Caio, da Camila, e foram muitas dessas linhas que nós seguimos para começarmos o nosso desenvolvimento de todas as bibliotecas e informações contidas em cada um desses objetos BIM. Né? Primeiramente, eu acho que não é só a informação do produto, mas sim tudo aquilo relacionado à visão do produto quando nós falamos de solução construtiva. Primeiramente, a gente teve uma mudança conceitual dentro da companhia, onde nós tivemos que deixar de pensar um pouquinho nos produtos em si e passamos a pensar na solução. Ou seja, um sistema de parede, como o Caio bem comentou, quais são as informações desse sistema de parede, quais são as normas, o desempenho e a performance dessa parede, e também quais são os componentes que fazem parte do sistema construtivo, né? Então, essa foi uma mudança muito grande para a gente com relação a conceito dentro da companhia. E dentro dessa linha, nós iniciamos o nosso projeto junto com a Placo, uma das empresas do grupo Saint-Gobain, né, justamente por abordarmos muito mais esse conceito de solução. Okay? Com isso, nós criamos objetos e informações com relação à performance, puxando para links de uso, conservação e manutenção dos sistemas construtivos. E logo na sequência, o próprio mercado começou a solicitar a necessidade de informações semelhantes para sistemas de cobertura com a Brasilite, isolação com as linhas da Isover e até mesmo para as linhas de argamassas e revestimentos, como é o caso da linha da Quartzolite, né? Então, para nós, essa construção parte sempre desse conceito de solução construtiva, né? E aí sim, pensando no conjunto, com a aplicação de todas as interferências e eventuais materiais que possam ser aplicados em conjunto com os produtos da Saint-Gobain. Hoje nós temos os objetos publicados em diferentes plataformas. Nós iniciamos o nosso trabalho publicando os objetos na plataforma BIMobject. Logo no ano de 2017, a Saint-Gobain fez uma publicação e a apresentação de uma plataforma própria chamada BIM Library Saint-Gobain, onde nós temos mais de 400 soluções construtivas publicadas e à disposição do público, né?
No ano passado, fizemos um trabalho bastante intenso junto à BDI para a publicação dos nossos objetos também na plataforma BIM-BR, onde nós já temos algumas soluções aplicadas lá, tá? E, obviamente, que para a publicação nessa plataforma, nós tivemos um trabalho bastante interessante de adequação de todas as nossas soluções, até então, para os requisitos das normas brasileiras, né? Porque antes disso, antes da publicação da plataforma BIM-BR, nós vínhamos seguindo uma série de requisitos, mas baseada em normas internacionais. E com a adequação e a publicação na plataforma BIM-BR, nós fizemos uma remodelagem, uma repaginação dos objetos que nós temos disponíveis e adequamos à norma brasileira. Bom, quando nós falamos sobre desenvolvimento dos objetos, passando a pensar em aplicações em obra, né, nós temos algumas soluções também que foram testadas ao longo desse tempo, para aplicação em canteiro e aplicação de realidade virtual também, né. Fizemos alguns testes com a plataforma BIM Open Space, para que a gente pudesse adequar todas aquelas realidades que eram construídas e a aplicação dos produtos em projeto no campo, né. Tivemos algumas aplicações também, junto com outras companhias, como a Connect Data, para que a gente pudesse melhorar o rastreamento das soluções, ou seja, todos os materiais eram quantificados e especificados dentro das fábricas da Saint-Gobain, e durante o processo de envio até a obra, era possível o rastreamento desses materiais até o uso no canteiro, né. Foram algumas alternativas, além daquilo que o BIM oferece hoje, mas como a Camila bem comentou, o BIM, para nós, é apenas o começo, é apenas a base para que a gente possa aplicar uma série de outras soluções de aplicações digitais. Não só com relação a rastreamento, não só com melhoria dos quantitativos e melhor acuracidade no levantamento desses materiais, mas até mesmo na simulação de desempenho e aplicação desses produtos em loco. Por isso, a informação contida e a mudança do conceito para a interpretação como uma solução construtiva foi essencial para que a gente pudesse fornecer as informações adequadas para os projetistas e para a obra. Douglas, muito bom esse fato de vocês estarem dentro de várias plataformas e terem os seus produtos aí podendo ser utilizados tanto na fase de projeto quanto na fase de obra, mas eu queria saber também como que vocês estão trabalhando com alguma inteligência aí dentro desses produtos, por exemplo, se eles estão linkados. Quando a Camila fala, a gente está entregando um databook em forma digital para o cliente, onde tem uma série de condições para fazer manutenção nos sistemas construtivos. Se tem um sistema construtivo que seja da Saint-Gobain, esse tipo de informação já pode ir dentro do databook dela, por exemplo? Uhum. Bom, hoje essas informações podem sim ser incluídas no databook da Camila, tá? Mas é importante pensar, Miriam, que hoje nós estamos trabalhando de forma muito personalizada, tá? Por quê? Todos esses trabalhos, essas iniciativas que nós tivemos, foi para identificar um pouquinho e sentir um pouco da realidade de mercado, e para entender se o mercado estava preparado para a aplicação de todas essas soluções, tá? Fizemos alguns testes, partimos para algumas obras, trabalhamos em conjunto com uma série de clientes e entendemos que hoje essa realidade ainda não infelizmente, ainda não é uma realidade do nosso mercado, mas concentrada em algumas construtoras que estão à frente, como o caso da própria Método. Sabemos que hoje é um case de bastante sucesso, com uma série de aplicações de BIM interessantes e muito além daquilo que o mercado tem como realidade hoje, né? Então, nós trabalhamos, sim, de forma personalizada, sempre quando temos esse relacionamento e o fechamento de negócios com algumas obras, né? Mas não é uma entrega geral para o mercado. Temos algumas soluções e parceiros que podem nos ajudar nessa conexão,
inclusive com a introdução de códigos de barras ou QR codes dentro dos próprios objetos BIM, para linkar com as aplicações de entrega dos produtos em obra, mas hoje ainda são realidades muito específicas, não é algo que nós entregamos on demand a toque de caixa ao mercado. E vocês têm algum planejamento sobre isso? Temos sim. A gente tem feito esse contato estreito junto com as construtoras e com o mercado, Miriam, para entendermos, né, o melhor momento para introduzirmos essas soluções no mercado, né? Enquanto isso, nós estamos acompanhando com iniciativas um pouco mais alinhadas à estratégia BIM-BR, tá? Ou seja, nós estamos seguindo com as publicações dos objetos inicialmente, adequando os nossos objetos a todas as normas, fazendo um movimento grande de publicação nas plataformas e promovendo o uso do BIM junto com outros fornecedores, porque sabemos também que as nossas soluções, de forma isolada, se eu entregar o meu objeto BIM para método, por exemplo, de nada adianta se outros fornecedores também não seguirem o mesmo movimento. A gente precisa de um movimento da cadeia para que a gente possa entregar a solução para as construtoras, para os projetistas, arquitetos, enfim. Entendi. A gente tem muitos ouvintes aqui acompanhando nossa webinar, e nós temos algumas perguntas, e eu queria passar para vocês. Algumas eu vou encaminhar diretamente para a pessoa, depois se alguém quiser fazer alguma complementação, tá? Então, temos uma pergunta aqui para a Camila, para saber qual o sistema que a Método usa para fazer um orçamento em BIM. Na verdade, quando a gente fala sobre todos os sistemas que estão integrados, a gente não tem um sistema que faz tudo em BIM, né? Então, a gente tem um único sistema que faz orçamento, faz planejamento, faz a modelagem, faz a qualidade, faz o pós-obra, etc. Então, são alguns sistemas. Existem alguns softwares que fazem orçamento em BIM, sim. Então, a gente também já teve algumas utilizações, como é o caso de experiências que a gente teve do Vico Office, que é um software da Trimble, mas eu acho que o que é mais relevante hoje é a gente conseguir fazer a integração de todos os sistemas, e é aquilo que eu comentei, sobre você ter a mesma identificação para os elementos para você conseguir. Porque por diversas vezes a gente fala sobre um sistema que faz tudo em BIM, e na verdade a gente acaba meio que se frustrando, porque cada empresa tem o seu processo, né, a sua forma de trabalho, o seu sistema de gestão, e aí a gente acaba tendo muitas particularidades. Então, na verdade, existem softwares que fazem orçamento em BIM, existem plugins que fazem vínculo de orçamento em BIM, que a gente também já testou, né, mas eu acho que o X da questão, na verdade, é de que forma você consegue integrar o seu modelo a todos os seus sistemas de gestão, porque a gente nunca, assim, não num futuro próximo que eu enxergo, a gente não vai ter um sistema que integre tudo isso que eu estou falando, e isso até me assusta um pouco quando a gente fala de um sistema que integre tudo. Então, a gente precisa achar uma forma de como ter essa rastreabilidade e essa junção através do modelo e seus elementos. O problema é que nós temos ainda numa fase de transição. Então, algumas vezes, vocês são contratados como construtor e não tem ainda todas as informações em objetos paramétricos. Então, você acaba recebendo tabelas, DWG, e você tem que fazer aquela adaptação, conforme você comentou. Também perguntaram qual que é o tamanho do seu time BIM aí, para poder fazer todo esse trabalho de adaptação. Me permite um comentário? Lógico, pode entrar. O sistema que vai permitir a integração de todos os softwares é o sistema de normatização da informação. Se a gente tiver uma normatização da informação, como a gente está trabalhando arduamente, tem muita gente trabalhando sério e duro para que isso fique normatizado, a gente vai receber do Douglas um objeto biblioteca ou uma ficha de especificação, porque era até uma pergunta depois que eu quero fazer para o Douglas, por exemplo, das argamassas, né, que você não vai ter um objeto que é um baldinho de argamassa, né, ela vem de forma texto, ela é informação que o projetista vai agregar no projeto, aquelas informações, porque o elemento geométrico da argamassa, ele vai nascer do software de modelagem, não lá da biblioteca da Saint-Gobain, mas as informações eu vou trazer da Saint-Gobain, e elas têm que vir
dentro de um sistema padronizado, para que, quando eu mandar o meu projeto para a Camila vai conseguir ler que aquela monocapa lá é da Saint-Gobain. E ela vai conseguir orçar, porque ela vai fazer uma cotação do preço da Saint-Gobain do mercado, e ela já vai ter lá a quantidade de argamassa especificamente definida dentro do sistema de informação. Por quê? Se não tiver uma padronização do sistema de informação, é muito possível que quando a Camila leia o meu modelo, em vez de argamassa, ela leia a placa de gesso. E aí? Aí deu problema. Exato. Né? Enfim, esse era o comentário que eu queria fazer, que tem um pouco de link com a norma, né, que nós falamos antes. Sim, já aproveitando... Perfeito, aí... e só para complementar, Caio, durante a construção dos objetos e essas adequações que nós fizemos para a implantação dos objetos na plataforma BIM-BR, esse foi um dos maiores ganhos que nós sentimos durante a construção do modelo. Foi uma linha única de modelagem da informação, a fim de garantir que ela seja interpretada independente do software, tá, de uma mesma forma. Né? A gente já começou a perceber isso durante as revisões dos objetos que nós fizemos para a implantação nessa nova plataforma. Sistema de classificação, né? Exatamente. O sistema de classificação é essencial para a gente poder garantir a informação do objeto. Já pegando aí o gancho da norma, querem saber quais são as normas NBR que regem o BIM. E aí houve aí uma confusão com a desempenho? Não, né? Na verdade, a norma de desempenho é uma, as normas que regem o BIM são outras. Aí eu vou passar essa pergunta para o Caio, acho que ele pode dar uma pincelada aí nas normas. Eu posso te ajudar, se você não tiver. Me ajuda nos números, né? Porque talvez o número das normas eu não vou ter de cabeça, mas a gente tem uma norma central e muito importante, que é a norma de classificação. É uma norma que está aí cozinhando já tem algum tempo, mas, grosso modo, é uma apropriação brasileira da Omniclass, onde ela define um sistema de classificação de tudo e qualquer coisa e elemento da construção civil, e ela tem uma série de tabelas, uma série de formas de você se aproximar desse sistema de classificação, mas para ser breve aqui no nosso webinar, essa é a norma de classificação, e aí se você puder me lembrar o número da norma, Miriam, seria ótimo, mas ela tem as tabelas e as diversas tabelas de aplicação. O número dessa norma é 15.965, ela já tem as partes 1, 2, 3 e 7. Tá? Ela começou em 2008. A conclusão dessa norma é muito importante para a gente avançar, e ela é uma aplicação, repetindo aqui, uma aplicação do sistema Omniclass, claro, com uma adaptação para a nossa realidade, que é impossível que não aconteça. Então, o que a gente entende, o que a gente prevê, é que os objetos e os elementos de um determinado projeto tenham lá no seu campo de propriedades, um dos campos é um número de classificação. E o que nós esperamos também é que os objetos produzidos pela indústria, porque a indústria vai produzir o objeto real e o objeto virtual, para a gente fazer a nossa construção virtual nos escritórios, o objeto virtual já venha com a propriedade de classificação direitinho lá. Essa classificação vai dar um indicativo para os sistemas de orçamento, por exemplo, para os sistemas de composição de custos que as construtoras vão usar posteriormente. E essa classificação ela vai permear vários softwares. Ela vai nascer no software que vai modelar o objeto lá na indústria, lá na Saint-Gobain, depois eu vou importar para o meu software, no meu escritório, que é um software de modelagem, de projeto de arquitetura, que vai ser exportado para um software de compatibilização que a Miriam vai usar, e ela vai fazer uma verificação, uma auditoria no meu modelo, verificando também com as demais especialidades, o que deu certo, o que não deu certo. Então, um termo que é muito conhecido, associado ao BIM, né, vamos falar, o Clash Detection, ele vai acontecer num software diferente, as interferências, e depois que estiver tudo redondinho, arrumado, esse modelo corrigido,
porém com as informações, vai lá para a Camila usar nos diversos softwares de extração de quantidades, de suprimento, de composição da parede, etc. Outra norma muito importante é a norma de processo BIM, porque nós falamos aqui que o BIM não é uma tecnologia, são vários softwares, é um sistema, mas ele não é só uma tecnologia e um sistema de computação, ele obrigatoriamente tem uma metodologia associada a essa tecnologia. Por quê? Porque se a gente não tiver um método, nós não vamos conseguir colaborar. Então, BIM, o que está no centro do BIM? A informação, o processo de transferência de informação, que nasce na indústria, depois ele é elaborado, as concepções arquitetônicas ou projetuais das diversas especialidades, que também nascem nos diversos escritórios, todos vão colocar informação, e essa informação vai migrando de um agente para o outro, e vai chegar na construtora, a construtora vai elaborar aquelas informações, e por sua vez ela também vai transferir essas informações, vai passar o bastão para quem vai operar aquele edifício. Então, o método de como lidar com a informação é fundamental. O método de como trabalhar de forma conjunta também é fundamental, senão não tem trabalho conjunto. Então, o BIM é uma metodologia associada a uma tecnologia que permite essa metodologia, que é para gestão da informação. Então, a segunda norma é a norma de processos, que essa ainda não saiu, que é a nossa norma, essa eu colei aqui, é a 16354, né, Miriam? Essa é diretriz, essa 16354, ela é diretrizes para bibliotecas de conhecimento de objetos. A que você está falando é a 19650. Eu me confundo com os números, perdão. A 19650, certo? Que é a norma de processos, ou seja, como que nós vamos organizar este trabalho fantástico do BIM e que ele consiga atingir o máximo de expectativas possíveis. Então, para isso a gente tem que combinar, todo mundo tem que trabalhar da mesma forma, com o mesmo método, não com o mesmo software, prestem atenção, com o mesmo método e com o mesmo sistema processual, para que todo mundo se converse, para que a gente tenha uma fluidez, vamos dizer assim, na produção dos edifícios, dos ativos imobiliários no Brasil. Eu posso dar uma dica para o pessoal que está nos ouvindo aí, para dar um search no Google e procurar pelo... agora me fugiu a palavra, né? Biblioteca da BNT, Biblioteca Nacional. Onde vocês escrevem a palavra modelagem da informação da construção e vão vir todas essas normas BIM aí. Depois a gente pode passar também, porque a norma mãe que o Caio comentou é a 12.006, foi a primeira norma, ela começou a tradução dela de uma norma da ISO, que foi em 2008, depois ela saiu em 2010, depois ela foi revisada em 2018, porque cada vez que a norma ISO é revisada, a NBR também é revisada. Eu tenho uma pergunta aqui para o Douglas, sobre como que a Saint-Gobain está aliando com a biblioteca de contínuos, como argamassas, por exemplo. Quando você tem uma argamassa, que é uma coisa contínua de colocação na fachada. Bom, hoje, como o Caio comentou, depende muito da aplicação, Miriam. Quando nós estamos tratando de argamassas para assentamento cerâmico ou argamassas que servem como base para alguns tipos de revestimento, o que importa nesse caso, nós trabalhamos a informação. Então, nós temos informações relacionadas a desempenho, temos diversos links dentro dos objetos com certificações, recomendações de uso, indicações de manutenção. Então, a base fica muito mais relacionada à informação, tá? Não só de aplicação, certificações, mas também, eventualmente, até alguns vídeos dentro desse próprio objeto. Quando nós tratamos de produtos para revestimento, além das informações, nós adicionamos também uma modelagem gráfica um pouco mais elaborada, com cores, texturas, e um trabalho um pouco diferenciado. Então, cada produto dentro da linha da Saint-Gobain
tem uma particularidade e um modelo diferente de construção, tá? De acordo com a necessidade daquela aplicação. Um exemplo, para o drywall, nós não temos uma necessidade tão grande de apresentarmos um modelo tão detalhado no ponto de vista de arquitetura e geometria, levando em consideração que a gente vai ter ainda a aplicação dos revestimentos. Para a cobertura, eu já preciso detalhar muito mais. Então, cada modelo construtivo de cada um dos produtos Saint-Gobain tem uma construção diferente, tá? Porém, carregado com informações que levem ao desempenho daquele produto. Tá, então você, às vezes você vai colocar informações que são não geométricas, porque dependendo do tipo de aplicação do produto também fica muito complicado você fazer um tipo de aplicação geométrica para aquele produto. Exatamente, ou muitas vezes dentro do projeto em si, tá, você não tem uma identidade visual tão forte daquele produto, como acontece numa argamassa que vai servir como ponte de aderência para o revestimento. Tá? Então, nesse caso, a informação ela é muito mais importante e relevante do que a própria aparência do objeto. Aí, para vocês, né, acho que é mais para o Caio, para a Camila, sobre o PEB, se existe alguma publicação para orientar na implantação do PEB, que é o Plano de Execução BIM, e o Caio acho que poderia também falar um pouquinho sobre os softwares que são mais utilizados na aplicação de projetos de arquitetura, dos softwares paramétricos. Quer falar primeiro do PEB, Camila? Depois eu posso te complementar. Claro. Vamos lá. Bom, na verdade, além das normas que a gente acabou de comentar, que já existem sobre BIM, existem uma série de publicações sobre BIM, a própria Asbeia tem as publicações, BIM, tem CEBI, que também publicou, MIDI, que também publicou algumas coisas sobre BIM, então eu acho que é bastante importante para quem está começando dar uma lida nesses manuais de BIM e sobre utilização, tem uma bibliografia também interessante para quem está fazendo a implantação de BIM. Eu acho que uma coisa importante, um assunto importante sobre a definição do PEB, né, PEB, BIM Mandate, enfim, cada um chama de alguma coisa, mas no Brasil chamando de Plano de Execução BIM, é você saber qual é a utilização que você tem e você pode ter com os modelos e qual é a sua área de atuação. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre o PEB que existe na Método, nem sempre a gente utiliza tudo que está lá em todas as obras, né? Então, a gente precisa definir qual que é a utilização de cada modelo para cada obra, para poder definir qual que é o detalhamento e a organização das informações. Então, claro, a gente tenta fazer a utilização do máximo que a gente consegue de BIM e junção dessas plataformas, no sistema de gestão, mas tem coisas que não são relevantes de serem modeladas em algum projeto, ou por conta de tempo, ou por conta de custo, ou por conta de desenvolvimento de projeto em si. Então, assim, eu acho que o ponto de destaque para a definição do PEB, é definir qual que é a sua utilização de BIM. Então, eu posso usar para planejamento, eu posso usar para orçamento, para qualidade, para definição para inserção de informações para operação e manutenção. E também, qual é a sua atuação, né? Então, o plano de execução BIM, quando a gente fala de uma construtora, é diferente do plano de execução BIM de um cliente, por exemplo, quando o cliente vai contratar o desenvolvimento de projetos. Né? Então, o que eu acho que eu tenho para pincelar sobre a questão de PEB é isso, né? Interessante isso que você falou por último, né, Caio? Sim, sim. E é bom que você tocou no assunto também sobre o BIM Mandate e plano de execução BIM, né, porque as pessoas às vezes misturam um pouco essas nomenclaturas aí, e no final das contas são regramentos que a gente tem para organizar o sequenciamento de um projeto em BIM. Caio, fala um pouquinho sobre os softwares. Tá. Só fechar aqui a questão do PEB, o plano de execução BIM e a contratação, eu acho que esse ponto é super legal. Comentário breve, né? O contratante, quanto melhor ele entender, isso serve para qualquer coisa de qualquer um, né?
Quanto mais você entende de tênis, você compra melhor o tênis daquele que te interessa. Você não vai comprar um tênis de squash para fazer corrida, mas tem gente que faz isso e depois torce o pé. Você vai comprar um gerador elétrico para uma determinada funcionalidade, você tem que ler, você tem que saber o que eu vou comprar, né? E o BIM é a mesma coisa. Quando você for contratar um BIM, um contratante precisa estudar para saber o que ele quer contratar do BIM. O BIM tem... Nossa, quantos usos, Miriam? Você é mais atualizada nisso, mas são centenas, sei lá, 100 e poucos usos possíveis previstos já. Não, nós temos a bibliografia americana, que tem 25 usos, e a bibliografia da Austrália, que tem mais de 100 usos do BIM. Enfim, dá para, né? Já só com 25 já dá para se confundir bem. E o PEB é uma expressão desse entendimento do que você deseja alcançar, quais são os benefícios, quais são os objetivos que você deseja alcançar com aquela contratação. E sim, muitas vezes um contratante incorporador tem objetivos específicos que não são os mesmos da construtora contratada, e isso é previsto, dá para você ter uma previsão dentro de um contrato BIM que após contratação por um incorporador, a construtora pode ter demandas específicas para o modelo BIM, e isso pode gerar um adendo, uma complementação contratual, e quanto antes melhor, dentro do processo de desenvolvimento do modelo, mais produtivo e menos retrabalho, menos custoso, evidentemente, mas é natural, é comum, não sei se natural, mas é comum que aconteça. Bom, agora falando de software, eu queria fazer uma primeira distinção, né? Bom, claro está que BIM não é um software. BIM é uma composição de diversos softwares. E a gente tem grupos de softwares. Então, a gente vai ter softwares de modelagem de concepção, a gente vai ter softwares de análise de modelos, softwares de gestão de informação, softwares de programação que vão comandar o software de modelagem, e nós vamos ter softwares de ensaios, diversos softwares de ensaio. Cada um desses grupos congregam uma série de softwares. Isso sem falar dos softwares para escaneamento, softwares de apropriação, de leitura de imagens e nuvens de ponto, enfim. Então, nós temos uma série de softwares. No escritório de arquitetura, a gente vai trabalhar principalmente com 3 tipos de softwares. O software de modelagem, o software de programação da modelagem e os softwares de análise do modelo. Então, chegando mais perto. O que seria um software de modelagem? Aí a gente tem Revit, ArchiCAD, o ACA, que é um software que entrou recentemente no mercado brasileiro, italiano. Temos o Vectorworks, aí tem outros softwares que cumprem parcialmente as demandas do BIM, mas talvez não integralmente. O importante é verificar se este software tem certificações do universo BIM, da Building Smart, que é vamos dizer, o selo internacional que atesta que aquele software atende às necessidades BIM. E traduzindo isso num termo mais preciso, o que significa? Significa se aquele software ele é apto a exportar e importar as informações necessárias do modelo BIM num formato específico, que é o formato IFC, que é um formato universal para transferência de informação. E que tipo de informação? Aí o IFC tem uma série de normativas de informação que vai definir que determinado prisma é uma laje, o outro prisma é um pilar, o outro prisma é uma parede. E tudo tem que estar bem organizadinho, bem certinho. Você não pode usar um prisma de parede para fazer uma laje que furou, já vai dar chabu de cara, Camila vai dar bomba no seu modelo na hora, se não for a Miriam antes, na hora da verificação dela.
Então tem que tomar cuidado com isso. Então os softwares de modelagem, os principais são esses 4 que eu falei, Revit, ArchiCAD, Aka e o Vectorworks. Faltou algum dos principais, Miriam, aqui? Acho que não. Não, acho que não. Não, e o Bentley. E o Bentley, que para infraestrutura. Dos softwares de programação, dos softwares de modelagem, a gente tem o Dynamo e o Rhinoceros. E tem o Grasshopper, que também se usa em associação a esses dois. Então, o que significa software de programação? É isso mesmo, você vai lá e digita linhas de programação para que o software trabalhe por você. A gente está vivendo um processo intenso de aprendizado de máquina, robotização de processos e a produção de arquitetura, de projetos de instalação não está fora dessa dinâmica. Então, os softwares de controle, de programação são fundamentais, tem que estar no horizonte aí de todo mundo que está pensando em BIM. E depois a gente tem os softwares de verificação, falando desses 3 mais do dia a dia do escritório de arquitetura, que são o Navis, ou o Tecla, ou o Solibre, que são softwares onde você vai exportar do seu software de modelagem um modelo IFC, você vai abrir esse modelo IFC no software de verificação e vai verificar se o seu modelo IFC está nos trinks, se ele está de acordo, se ele está com as informações direitinho, se ele não está voando no espaço sideral, né, se ele não está lá na Lua, em vez de estar ali na Barra Funda, no lote que estava previsto. E se ele tiver tudo bonitinho, você pode mandar esse software, esse modelo, em frente lá para o resto do grupo trabalhar com ele. Mas é óbvio, tem muitos outros softwares, tem que no nosso dia a dia a gente não usa muito. A Camila pode até comentar dos softwares que ela usa na Método, que são os de planejamento e tal. E tem uma outra sigla que vai ficar, cada vez mais tem que ficar no dia a dia dos escritórios de arquitetura, que são as famosas APIs, que são programações que você vai ou mandar fazer, ou comprar pronta, ou descobrir soluções disponíveis no mercado, que vão executar determinadas tarefas. Aqui no escritório a gente trabalha com uma API especificamente que auxilia que os nossos quantitativos sejam traduzidos em composições de execução para orçamento. Então, aquela alvenaria vai virar hora homem, tijolo, cimento, areia, etc. Isso é feito através de uma API, não é dentro do software de modelagem ou no software de verificação. Caio. Oi, desculpe. Eu estou recebendo chamadas aqui que a gente precisa começar a concluir. Então, dirige aí que... Então, eu acho que foi super bom esse apanhado que você fez aí dos softwares, esse sistema de classificação dos softwares, achei bem bacana, viu? E, claro, a gente tem muitas perguntas aqui, depois eu não sei como que vai ser a sistemática de responder, mas tem muitas perguntas interessantes, e 1 hora para falar de BIM é uma pílula, né? É um drops. Então, é um assunto muito extenso, ainda mais com pessoas muito atuantes aqui no mercado, né, com um representante de uma empresa que ganhou o prêmio, que foi a Saint-Gobain, né, ganhou o prêmio BIM, a minha também ganhou o prêmio BIM, Método também ganhou o prêmio BIM, então a gente está no dia a dia aí do trabalho com o BIM. Então, acho que foi muito rica nesse pequeno tempo aí que a gente teve para poder trafegar do 2D para o 3D. Quando eu trabalhei na Método, eu que implementei CAD na Método, isso foi 1989, né? Não tinha, era tudo desenho na mão, a gente fazia planta de floração na mão, planta de vedações na mão, e tinha desenhistas, então cada arquiteto tinha seu desenhista, e era uma realidade que é essa que o Caio apontou lá, que ele colocou, acho que 97, né? Mas a gente estava falando de 85, isso, 83, né? 82. Então, são evoluções que a gente vai passando aí durante a nossa vida, e
e a empresa também tem que ir se preparando para notar que está tendo uma onda, que está tendo essa evolução e que ela tem que pegar essa onda. Então, empresas como a Método, empresas como a Sangoban, como os escritórios de arquitetura, que estão, né, já pegaram essa onda e já estão surfando aí nessa onda. Então, o BIM veio realmente para ficar, é uma realidade que não tem volta e a gente tem que avançar nessa realidade, avançar cada vez mais. Então, mesmo que a gente comece com baby steps, os steps não podem parar, a gente tem que engatinhar, andar, correr e continuar fazendo as maratonas aí de BIM. Vou passar a palavra para você, Davidson. Agradeço aí a presença de todos, achei que foi bom, só que o tempo é curtinho. É isso mesmo, Miriam, para a gente deixar com gosto de quero mais, e esse assunto ainda tem muita coisa para discutir. O propósito hoje é que nós reconhecemos que chegou para ficar, e eu acho que o recado que foi dado, né, quero agradecer muito você, Miriam, agradecer também ao Caio, ao Douglas e a Camila, por esse tempo em que partilharam essa experiência tão rica de vocês. Agradecemos a vocês também que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, e este e outros conteúdos estão em nosso canal no YouTube, no Todos pela Construção, que é uma iniciativa da ConstruLearning, a Ethos com a ConstruLiga, a ABCP, o SNIC e o Sebrae Nacional. A ConstruLearning, ela está nascendo nesse movimento. É um bebezinho, estamos anunciando hoje aí o novo nascimento aí de uma nova iniciativa. Muito obrigado a vocês e queremos contar com vocês ainda em outras oportunidades, porque esse assunto certamente voltará, não é? Uhum. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Conta com a gente. Obrigado. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.